Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hashcast, podcast focado em profissionais da saúde e área da beleza que trabalham em clínicas, consultórios e estúdios. Hoje a gente está aqui com uma pessoa super especial, Marcela Piston, especialista em Pilates. A gente vai falar um pouco aí do método dela. A Marcela, eu conheci ela através de mentorias, né, do Joel. Então, faz parte do network aí que surgiu no ano passado. Pessoa muito do bem, muito alegre, muito feliz, muito para cima. A Marcela, ela tem o estúdio dela de Pilates, trabalha com Pilates há muito tempo. Ela desenvolveu um método de trabalho dela mesmo, né? É o MPP, depois ela fala mais sobre isso. Ela também faz parte, vocês já viram, quem não viu o podcast com a Fer, então ela faz parte aí da criação do Flow também, do Move Flow. E tem mentorias de gestão para profissionais do movimento, né? Na parte de gestão, marketing, etc. A Marcela é educadora física, né? Então trabalha com movimento, focada no Pilates aí principalmente. E a gente vai falar um pouquinho, tema central hoje aqui, além de muitas coisas que vão surgindo no meio do caminho, né? A gente vai falar sobre criação de método, né? Isso é uma coisa que eu vejo que até é uma questões importantes que vão surgindo, e hoje eu vejo que é um grande diferencial para um profissional ele começar a ter o método dele, né? E existem muitas travas em relação a isso. A gente vai falar porque as pessoas acham que criar um método é uma coisa de outro mundo, né? E também nem é tanto assim. Bom, Marcela, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter vindo, viajou para estar aqui. É um prazer realmente te receber. Se apresenta aí para o pessoal, por favor. Oi, Lê, obrigada pelo convite. Oi, gente. Prazer estar aqui. Como o Lê disse, a gente se conheceu ano passado, né? Nas Exatamente. mentorias do Joel, a gente acabou trocando bastante. E para mim é sempre muito bom falar com esse público da nossa área, que sente bastante desafio mesmo, né? São tantas coisas que muitas vezes a gente não aprende na faculdade, é Uhum. tudo meio superficial. E aí, quando a gente vai para o dia a dia, é que a gente começa a perceber o que está faltando, né? Sim, Então exatamente. Ô, Mar, conta pra mim assim, uma coisa que às vezes alguns convidados eu conheço mais a fundo a história, você eu realmente não conheço um pouco da base ali, de como que Hum, começou, né? De onde veio a educação física, de onde veio o Pilates em si, e depois como é que surgiu o método, né? Como é que tá. surgiu aí Nossa, tem história, hein? Vou resumir. Na verdade, eu comecei como bailarina, né? Eu comecei no balé Legal. com 3 anos e aí eu não parei nunca O balé é mais. só desculpa cortar aí, mas o balé ele tem uma conotação forte com Pilates, né? Eu não conheço a Tem, história do Pilates a tem fundo, mas muitas o tem Joseph teve influências, né? uma puxada, né? Ele Legal. teve muito contato com bailarinos, na Tá, verdade, né. tá. Então quando ele veio para Nova York, ele é alemão, e aí ele Uhum, teve contato com muitos bailarinos, não que ele criou um método para bailarinos, sim, mas os elders, que são os alunos mais próximos dele, que depois continuaram, né, eh, contemplando e sim. e multiplicando o método, eram bailarinos, a grande parte. Entendi, entendi. Mas ele não desenvolveu pensando nos Tá, legal. bailarinos. Então eu comecei no balé com 3 anos, era uma mini pessoa, 3 anos? Mas o que que com faz no 3 anos. balé com 3 anos? Pois é, mas você sabe que foi muito engraçado que eu tenho contato com a minha primeira professora até hoje. Ela fala assim: "Quando a sua mãe chegou aqui, você tinha 3 anos?" Eu falei assim: "Gente, mas ela ainda usa fralda." Eu falei assim: "Não, ela não usa fralda, ela já fala, vai fazer tudo." E hoje é mais comum, né, ter crianças fazendo baby class ou dança Tá, criativa, mas naquela época, né, que foi quase ontem, não era tão comum. E aí eu entendi. comecei, me apaixonei. Com 12 anos eu já estava dentro de uma companhia, e aí eu já fazia aula todos os dias, Já virou ensaio de uma final de semana, profissa. festivais, é. E aí não parei nunca mais, né. Então, assim, o movimento em si sempre fez parte da minha vida e método, né, porque o balé é muito metódico, né, tem Tá, começo, meio e fim, e acho que essa loucura de método, de ser professora, vem muito daí. entendi. Eu vim de uma família muito simples, e eu comecei a dar aula com 14 anos, De balé. de balé, para Tá, crianças de 3 anos. Então, a partir dali que começou essa história de ser professora, e entender sobre métodos, sobre processos, os caminhos para replicar, né, porque se a legal. gente pensar em método, a ideia não é só criar uma coisa da sua cabeça, tem que ser alguma coisa que seja replicável, que você consiga Então, ensinar outras pessoas para que elas consigam também aplicar com excelência e ter os resultados que você tem.
Então, a partir dali, por influência da minha professora, porque naquela época ela, além de bailarina, ela também era educadora física, então ela tinha uma Uhum. escola de dança e uma Tá, academia. Então, naquela época, além da gente dançar, ela já incentivava a gente a fazer a parte de preparação física. entendi. Então, mesmo eu dançando muitos anos, eu nunca tive lesões significativas. Tá. Só a distensãozinha, que é normal, Uhum. né, por excesso, mas esse cuidado sempre foi muito grande. E aí eu fui para faculdade com 17 anos e eu me matriculei em fisioterapia, Tá. mas aí depois eu mudei para educação Ah, é? física. É. Legal. Tanto que hoje tem muita gente que acha que eu sou fisioterapeuta, né? Todo Sim. mundo fala assim, mas você é educadora física? Eu sou. Mas acho que também é o contato, né? Eu tenho contato Aham. com o fisioterapeuta há muito tempo. Acaba E que aí vai se fui. adaptando na linguagem. Eu É, fiz uma de Educa também, de Educação fez? Física. Ah, Eu sabia. fiz na Universidade Estadual do Norte do Paraná e tinha fisioterapia e educação física. A fisioterapia era de manhã à tarde e educação física à noite. Aham. Aí no segundo ano, eu prestei educação física, então eu fazia 3 períodos de Nossa. de de aula. Mas aí eu vi que eu não aguentava, né, eu dormia na aula à noite ou de manhã, né. Então não, Aí eu teve falei: que "Ah não, escolher. deixa, vou escolher aqui, deixa, eu vou travar", e eu tranquei e não voltei mais, mas é legal. É bem legal mesmo. Foi uma surpresa, na verdade, né? Porque inicialmente eu queria fazer faculdade de dança. E aí né, essa professora de balé foi a minha primeira mentora. E ela falou assim: "Não, você já dá aula, você já estuda isso há anos, não faz sentido. Escolha uma outra profissão que você vai ter eh, qualidade de vida, que você vai ter mais segurança e você vai ter um bom salário, porque dança no Brasil, nessa parte cultural, é um super desafio você viver Sim. disso". Aí eu escolhi educação física. Na hora que eu falei para ela, assim: "Qual foi a parte que você não entendeu? Você tinha que escolher uma profissão que você ganhasse bem, tivesse". Eu falei: Ai, "Poxa, não ai. era para fazer isso?". E aí eu comecei com 17 anos na faculdade. Naquela época a gente podia estagiar, né, Sim, desde o sim, começo, hoje já não sim. pode mais. E eu sempre fui muito curiosa. Então eu comecei a trabalhar no começo com natação e hidroginástica. E aí fui, né, pela hidroginástica, eu fui indo para o fitness. E aí eu comecei a me especializar em aulas coletivas, né, e aí de Tá. novo essa facilidade de método, de ser didática, porque imagina, eu trabalhei na CM, a CM são 30 pessoas numa sala de aula, né, então você tem que ter uma comunicação muito assertiva para você conseguir acessar Uhum, pessoas uhum. muito distintas. E aí eu me especializei nisso, trabalhei muito tempo com a Body Systems, né, que é Tá. uma empresa de fitness. Eu brinco, eu era garota de programa, né, porque eram vários programas, eu tinha Garota de todos. programa. Na época que tinha lançamento, eu ficava louca, porque eu tinha que decorar tudo, né, organizar, A sistematizar. Body System é aqueles que tinham o tipo Jump, Body Combat, Body, bem muito isso aí, bem RPM, muito isso aí, né. sim. E ali foi uma grande escola, de novo, de método, Uhum. né, porque tem toda uma organização, começo, meio e fim, uma organização de vocabulário, então você entender melhor essa parte de processos de aprendizagem, de didática. Uhum. E, de novo, muito forte a parte de, enquanto professora, viver aquilo também, né, porque Tá, são aulas que você tem que fazer junto o tempo inteiro. E aí, a perfeito. partir dali, eu comecei a participar de congressos, essas coisas voltadas para o mundo do fitness, né, a Uhum, IRSA, Fitness Brasil. uhum. E aí, numa dessas edições, eu conheci o Pilates, com a Nélia Garcia, num workshop. Na verdade, antes eu tinha tido uma experiência num workshop de dança contemporânea, que um professor francês usou o Mat Pilates, né, que é eu brinco que é o coração da Sim, contrologia, que é o nome certo do Pilates. E ali eu já fiquei encantada, só que na época tinham pouquíssimas formações, né, e as formações eram muito caras. Imagina, eu com 18 anos, eu não tinha 30 mil sim. reais para pagar numa formação. E aí eu comecei fazendo pequenos workshops, dando aula em academia, e a partir dali começaram a vir os desafios, né, porque imagina dar uma aula de pilates, que tem tanta coisa envolvida, para 20 pessoas completamente diferentes. Uhum. Então, ali começou o desafio, e aí eu falei assim: "Cara, não quero isso, aí vou me especializar". Fiz a primeira pós-graduação em Pilates, que teve aqui no Brasil, Tinha pós-graduação em Pilates. teve uma primeira pós-graduação. Eu já tinha feito alguns cursos, mas cursos não muito renomados, assim, e aí eu fiz essa pós-graduação e comecei já de cara a trabalhar no estúdio de um amigo, que é o Sérgio,
E lá ele já começava a trabalhar com professores, porque ele tinha equipe grande. Uhum. E aí eu comecei a auxiliar ele, né? Essa parte didática sempre foi muito fácil a Fernanda me chamava no começo de tecla SAP, né? Durante vários anos, quando começou o Move Flow, tipo, ela às vezes estava falando, aí ela olhava assim para mim, vai, explica. Aí a tecla SAP, assim, é assim, gente, o que ela quer dizer é isso. Entendi. Então sempre foi muito fácil isso, né? E aí depois eu saí de lá, fui convidada para trabalhar numa unidade, na verdade, uma amiga minha trabalhava na Showa, que lá em Uhum. São Paulo tem 4 unidades na época, que é uma escola de natação. E Tá. ele queria começar a usar a parte terrestre, implementar. E como eu tive uma grande experiência em academias, ela falou assim: vem. E aí eu fui, a gente apresentou a proposta, né, para colocar a parte de musculação, do fitness. Só Uhum. que tinha uma salinha ali que falava assim: nossa, ia ficar tão bom o estúdio de Pilates. E aí, no fim das contas, ela ficou grávida, ela desistiu de fazer o projeto, eu ia fazer o projeto junto com ela. E aí ela falou assim: não vou fazer mais. Eu falei assim: e agora, né? Eu já tinha pedido demissão no outro estúdio. O dono da show não me conhecia, conhecia ela, que era Sim. funcionária dele há 15 anos. E aí eu, com a minha cara de pau, falei assim: posso falar com ele para eu fazer sozinha? Ela falou assim: pai, eu não sei como que vai ser, porque ele é japonês, é metódico, não conhece. E aí fui, a gente começou a trabalhar juntos, ele disse assim: "Vamos com calma, vamos deixar então essa sala parada, e aí a gente vai fazendo as coisas, você vem, implanta as Uhum. aulas, a musculação". E aí eu inquieta, comecei a ver as coisas lá, comecei a mexer em tudo, né, treinar a equipe de vendas, organizar. Aí ele olhava assim, as pessoas começavam assim: "Quem é essa louca que apareceu aqui?". Chegou agora aqui É, revolucionando e aí tudo. passou um mês, ele falou assim: "Vamos lá ver os equipamentos de pilates?", assim, eu falei assim: "Agora?", eu falei assim: "Agora. Mas antes a gente vai passar nas outras unidades que você não conhece". Aí ele foi, me apresentou as unidades e não me falou nada. Fomos, né, na época para a sede ali da Berrine de uma empresa grande de equipamentos. E ele falou assim: "Então, o que que você quer na sala?". Aí eu comecei a falar o que tinha na sala da minha unidade. Ele falou assim: Uhum. "Não, você não entendeu, são para as 4 unidades". Eu falei: "Mas como assim?". "É, você vai cuidar das 4 unidades". E aí eu comecei com essa parte de método, porque aí começaram os desafios. E precisava Equipe. ter equipe para É. esse pessoal. E aí quando eu comecei a selecionar as pessoas, né, já tinha naquela época muitos cursos pequenos de final de semana, Uhum. eu já tinha entrado na Stott Pilates, que é uma escola canadense, né, uma certificação internacional, e ali me aperfeiçoando cada vez mais, eu comecei a trabalhar lá. Então, em alguns horários eu trabalhava lá preparando já os professores para as provas, para dar aula mesmo, fazendo os estágios. E aí os desafios eram, por exemplo, um aluno vinha fazer aula com a Carol, e aí quando ele vinha repor e fazer aula comigo, ele não queria mais fazer aula com a Carol. Certo. E E isso é uma dor forte, né, dos estudos, né? muito forte, muito forte. E os trabalhos completamente diferentes, porque como apareceram muitas escolas, Uhum. não sei se você tem essa percepção, mas teve uma época, hoje ainda acontece um pouco, mas o Pilates era o lugar, principalmente da fisioterapia, que se pagava melhor. Então, muita gente que nem sabia o que era Pilates, nunca tinha feito aula, via um curso de um final de semana com o custo baixo, ia lá, fazia o curso e no outro Uhum. dia achava que já era o especialista do Pilates. Esse é o eu falo que é dentro da área da saúde, o profissional dá tiro no pé dele o tempo todo, né? Nossa, Porque ele quer a coisa mais fácil, mais simples. É e lógico que rápido. tem um momento, né, tipo, às vezes eu falo que cursos, assim, são mais para você entender se você quer mesmo, se você Exato, gosta, sabe, mas aí depois tem que ter um aprofundamento, principalmente pra você abrir um negócio, né. Porque você cai, por exemplo, num estúdio contigo, o cara vai ter um treinamento interno lá, sim. é outra coisa, outra puxada, né. Porque senão começa a virar o cara começa ele mesmo queimar a metodologia, né, ele mesmo começa a queimar o nome, que de uma certa forma eu vejo de longe, eu dei aula de pilates 1 ano. É Eu mesmo? falo que eu não faria aula comigo. Eu sou Eu esse só cara queria aí. ver. Eu sou esse cara aí. Eu sou esse cara aí que, tipo, eu fui porque Na eu não onda. queria atender convênio e Uhum. na época eu estava trabalhando de massagista lá de campo de futebol, eu salva-vida pra fazer grana, tipo, eu ficava de regatinha e camisa e shortinho vermelho, Gente, você com tem a que postar coisinha. umas fotos dessa no seu É porque eu Instagram não pra tenho gente foto ver. dessa aí.
Eu devia ter tirado, né? Na época eu não tirava. Havaianinha, ficava lá com o pé tudo preto, né? Havaiana. E aí eu falei, putz, o que eu vou fazer, né, meu, pra sair daqui? E a oportunidade mais rápida foi um Ah, estúdio. Ó, a professora de Pilates vai sair aqui, você não quer assumir? Eu falei, eu assumo. mas você nem Top tinha de formação Pilates. Não, não ainda. tinha nada. Eu tinha trabalhado em um lugar que tinha um estúdio. Uhum, E a professora, a dona do estúdio dava formação de yoga, de Pilates, ela era, tipo, tinha 60 anos, ela 40 anos trabalhando com movimento, ela era uhum, muito muito boa, boa. assim. E ela falou, Leandro, ó, vem fazer umas aulas, eu vou te ensinando algumas coisas, até para você ter uma noção de como atender os seus pacientes que vêm daqui e tal. E nisso aí, chegou uma hora, eu falei, eu vou aqui, me fala quais são os exercícios, peguei uma apostila lá, comecei a Vou estudar. te matar, Leandro. Não, eu não tenho orgulho disso, tá, galera? Por isso que eu falo que eu não faria aula comigo. Meus pacientes da época, me perdoe, se alguém por algum motivo vê isso aqui, me perdoe, mas eu fiz o meu melhor que eu tinha na hora. Claro. Mas é, é aquele negócio. Eu olhei para aquilo e falei, não, não é isso. Eu não Não se gosto. Eu identificou. gosto do exercício, tanto que eu indico pra caramba, mas eu não é meu perfil de atendimento, sabe? Eu Sim. não curto, não curto. Eu ver o cara toda semana ali, me dá o ciricutico. Você 2 gosta vezes de por semana, tratar e então, vai. meu Deus do céu. Mas é perfil, né? Sim. E serviu pra eu ver o que eu não queria. Mas, por exemplo, é um tiro no pé, pô. Eu poderia me queimar, eu poderia queimar. E persistindo isso, queima o método. E é uma coisa que hoje eu vejo assim, pô, cagada, né? Cagada. Mas a gente faz cagada na vida, né? Fazer o quê? E o profissional, ele faz isso, né? O profissional da saúde, ele tende a fazer isso. O profissional de não fazer formação decente, né? A pessoa não quer, às vezes, investir e acaba dando um É que baita barato tiro sai no pé. caro, né? Exatamente. Exatamente. Não, legal. E aí, então, você teve que treinar essas pessoas. Porque aí eu comecei. Imagina, porque teve uma época que eu cuidava da unidade inteira, natação, musculação, Então manobrista, você vendas e já... mais Entendi, 4 entendi, estúdios. entendi. Praticamente você era dono da academia, né? É só a Você... conta bancária que não. Que aí Entendi. também eu ainda não sabia precificar essa Sim, parte. Então sim, sim, teve sim. essa evolução Basicamente, também depois, aquilo enquanto ali você fazia porque você achava eu que não, tinha que não, e eu não fazer e não... aguentava ver as coisas, né, não feitas. Então eu ia lá e Uhum, fazia. Aí legal. depois que a gente foi ajustando, falei, opa, peraí, que eu tô Peraí que eu fazendo tô muita trabalhando demais coisa aqui, e, né? né, cadê o retorno? Mas foi uma experiência muito legal. O Carlos, aliás, foi um pai, assim, para mim, aprendi muito com ele. Ele é formado em administração, ele foi presidente da Toyota, né, então, Tá. assim, essa parte de gestão, de administração mesmo de um Uhum, negócio, eu uhum. aprendi muito com ele e principalmente de gestão de pessoas, porque imagina, eu comecei a fazer tudo isso, eu liderava 50 pessoas, mas eu não tinha nenhum treinamento para Sim. isso. E, e teve vários momentos, né? Eu brinco, eu falo assim, gente, meus liderados me perdoem, porque às vezes eu ia com os 3 pés no peito, Nossa não era nem senhora. Tem 2, hora que era eu 3. choro só de lembrar as coisas que eu É, falava. então assim, às vezes eu tava, tipo, eu via uma aula e falava assim, o que que você tá fazendo? Você tá Tá doido? maluco na frente de todo mundo, até dos alunos, às vezes. Era assim, nossa, gente, era muito sem noção, mas É meu lado aprendizado. libriano, sabe, de ser muito sincera, então eu tive que aprender. E eu lembro até hoje uma frase que ele me disse, porque tinha vezes que eu entrava na minha sala, que eu era compartilhava com ele, eu chorava. Imagina, isso foi há 14 anos atrás, né? Eu chorava, falei assim, eu não sei o que fazer com essas pessoas, as pessoas, tipo, não fazem as coisas que elas deviam saber. Aí ele olhou assim, ele, Dona Marcela, aquela voz dele. Tem que entender 2 coisas. Existem pessoas que são formigas operárias. Você tem que falar exatamente no detalhinho o que tem que fazer. E pouquíssimas vão pensar como você, Uhum. de ver alguma coisa, tomar iniciativa, dar sugestões, fazer mais do que o que precisa. Quando ele me falou isso, a ficha caiu e eu tive paz. Falei, ok. Aí eu comecei a estudar perfil comportamental, Perfeito. né? Então isso foi um aprendizado muito grande. E aí nesse mesmo dia ele falou assim, ó, e sobre o Pilates, ele era meu aluno e ele fazia de vez em quando aula com outros professores, assim, e você precisa ter várias Marcelinhas. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? E aí eu tinha uma amiga que ela tinha feito uma formação dessas aí de 2 dias. Ela falou assim, eu não sei dar aula. Eu fiz, mas eu não sei dar aula. E aí eu comecei a treinar ela e trouxe ela para trabalhar comigo. Tá.
E aí foi quando ele falou assim, ó, ela tá mais parecida com você, faz igual. Aí foi Uhum. quando surgiu o primeiro método. Legal, entendi, É. entendi. E aí você pega que as pessoas muitas vezes aprendem a fazer o exercício, né? Que é o que eu sabia fazer o É, exercício. Talvez sim, não perfeitinho, lógico, mas sim. sabia fazer o exercício, mas eu não sabia dar aula. A É. Fer falou isso quando ela veio aqui. Ela falou, inclusive, assim, o fisioterapeuta tende a ter mais dificuldade em Sim. conduzir turmas, né? Principalmente quando a gente pensa em volume maior, porque não teve esse tipo de experiência, né? Você dá uma aula para Didática. 20 pessoas, 15 pessoas e pegar ali depois um Pilates com 4 ou 5, fica muito fácil, né? Você Sim. conduzir aquela turma ali. Então foi através da necessidade. E isso, quem ouvir aqui tiver estúdio, toda vez que você reclamar que não tem mão de obra, entenda que está surgindo uma oportunidade na sua vida. Eu conversei ontem com uma mentorada sobre isso. Ela tá justamente nesse processo aí. Ela tem um estúdio, né? Ela faz osteopatia e pilates. Então ela tem um Uhum. estúdio e um consultório. E surgiu uma academia pedindo para ela montar um estúdio lá dentro. Legal. Aí a gente montou um projeto e tal, um modelo de negócio para ela estruturar, porque o cara tem mais 200 redes. Uau! Aí eu falei, pronto, você sabe que é a sua vida e a sua dificuldade vai ser uma só. Ter gente boa para trabalhar em todas essas sedes. E acabou de surgir um outro negócio para você. Ela olhou assim, falei, você vai montar curso. Porque nada mais saudável do que você faz isso faz quantos anos? 15 anos, você sabe fazer isso, não sabe? Ah, Então você vai montar curso, vai formar pessoas para trabalhar nas suas redes a partir de agora. legal. Então a gente começa a criar braços que são oportunidades. Então, ao invés de ficar reclamando que não tem mão de obra, ou você se conecta com uma rede, por exemplo, né? A gente poderia pegar aqui professores de Pilates que podem querer uma metodologia que tem uma filosofia parecida com a da Marcela, e eu posso chegar na Marcela e falar, Marcela, ó, seguinte, profissionais de tal lugar, me passa que eu quero contratar, Sim. e porque muitos alunos que fazem contigo, por exemplo, alguns deles vão querer abrir estúdio, outros Sim, vão querer trabalhar para outras pessoas. Tem gente que é formiga e tem gente que e tá tudo exato. bem. Acho E que a tá gente não tudo tem que bem. sofrer com isso, né? Eu também sofria com isso. A única coisa é que se você não quer mais ser formiga operária, você tem que aprender a não ser mais, né? E começa aqui, né? Exato. Então, eu posso pegar e ligar para Marcela, entrar em contato com ela, por exemplo, e falar, ó, eu preciso de 5 professores para tal lugar. E você dá aula, você tem um método online, né? Então, Sim, você possivelmente tem aluno do Brasil inteiro, tem. talvez até fora. Então, ou eu vou arregaçar as mangas e criar uma metodologia minha e formar o meu time, né? Ou eu vou. Flávio Augusto que falou isso uma vez. Falou que toda empresa hoje é uma escola, porque você tem que formar as pessoas. De alguma Sim. forma, você tem que formar as pessoas. Você vai ter que formar a sua equipe de venda, você vai ter que formar a sua equipe de professores. Mesmo que seja um micro escola ali para 3 pessoas, é uma E escola. mesmo que não seja técnica, né, mas a cultura da empresa, tem a forma de atendimento, tudo é um treinamento, né, tudo precisa ter um método, porque isso traz as características, né. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu nem imaginava, você acha que eu imaginava na minha cabeça: "Vou ser professora de professores", hoje eu vivo disso, Aham, aham. né, então outras pessoas que me incentivaram e eu sempre fui muito exigente comigo mesma, e eu achava que eu ainda tinha que aprender mais, aprender Sim, mais, aprender mais. É o que o Joel fala, né, eu queria ficar só cavando, cavando, é, cavando e não crescer para as sim. laterais. E aí foi ali a primeira oportunidade, falei assim: "Legal". Aí eu criei uma metodologia para a empresa, Tá. né. E aí, a partir dali, começaram os cursos. Então, eu comecei a fazer o inverso, ao invés de pegar pessoas que já tinham experiência, né, que falavam que já tinham experiência, eu comecei a pegar pessoas que tinham o perfil certo e eu ensinava. Tá, então você pegava a pessoa crua. Cro Hoje então, para entrar no método, no seu método, eu não preciso ter nada de pilates. Não preciso Não, ter nenhuma formação. não. Porque tem gente que Pode ter as 2 aperfeiçoa, né? opções, na verdade, sim. Porque aí o que aconteceu, né, nesse meio do caminho, eu comecei a estudar muito pilates, e aí veio a fáscia. Aí quando veio a fáscia, a minha cabeça ficou assim, né, doida. Ah, Doida, doida num nível, assim, que eu falava assim: "E agora?". Não é você viu a exatamente fáscia isso. junto? Pô, foi através do Move Flow ou foi 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 antes no do Move tá, Flow, porque, na verdade,
A minha formação inicial era uma Pilates que hoje a gente chama de Pilates contemporâneo, né? Que tem uma Tá. pegada da fisioterapia, esse olhar muito de preparar, de adaptar. Se falava muito na época de estabilidade segmentar. Uhum. E aí essa mesma empresa que é a Stott, como a gente era certificado, a gente ia todo ano fazer alguma atualização. E aí eles vieram para cá e eles trouxeram alguns métodos diferentes fora do Pilates, e um deles era o Zenga. Provavelmente a Fê conta essa história, que foi assim também que ela conheceu a fáscia. Tá. Então, meu primeiro contato foi com um espanhol chamado Juan Castellano, que ele falava de toque, né? Então, ele falava um pouco de terapia manual dentro das aulas de Pilates, Uhum. como facilitador. Mas era só um toque, a minha ficha não caiu ali. Aí, quando veio o Zenga para cá, eu fiz, era muito do comecinho, se falava muito pouco sobre fáscia, e principalmente fáscia em movimento, né? Então, Sim. já existiam as terapias manuais, mas não tinha nada em movimento. E aí vem a doida, a professora doida metódica, eu falei assim, tá, mas foi 2, 3 horas, eu falei assim, tá, mas como que eu replico isso? Qual que é o raciocínio? Por onde eu começo? Eu pego esses exercícios e faço o quê? Né? E eu fiquei ali assim, tipo, não tinha segurança, aplicava com um aluno ou outro um pouco, mas não fazia sentido. Uhum. E a única pessoa do mundo que aplicava isso, quem era? Fernanda Vancini. A gente tinha trabalhado juntas, né, lá na Stott um tempo, mas a gente não, eu brinco, a gente não era amiga nessa época. Ah, é? Não, a gente não era amiga. Vocês eram, Não. as duas se Não, olhavam assim daquele jeito, essa é metida. tem coisa de mulher, né? Fazer essas Essa daí é coisas. metida. Eu era, parece que não, mas eu era Aquelas muito duas tímida. metidas que vão se amar um dia porque as duas são iguais. Parece que não, mas eu era muito tímida. Eu entrava na sala de aula, eu arrasava, mas em conversar com Sim, as sim. pessoas, eu era muito observadora, tinha vergonha Uhum. mesmo, né? Depois que eu fui trabalhando isso, também porque o mundo foi me mostrando. Se você não Sim. falar, minha filha, as pessoas Ninguém não vão vai te saber quem ouvir. é você e o que você tem para entregar. Sei E bem aí como é ela isso. começou a dar aula num lugar para professores, né? Desse método, assim, deixa eu ir lá ver o que essa menina tá fazendo, porque, Essa né? metida aí vai que dá O que que ela certo, tá né? fazendo? E nessa época eu era coordenadora do Congresso Brasileiro de Pilates, né? Então Tá. eu que trazia as pessoas do mundo inteiro para dar aula e Uhum. procurava métodos novos, ou então eu pegava a equipe, porque nessa época eu tinha uma equipe de 40 professores no Brasil inteiro, que dava curso para uma empresa, que eu também montei um método para eles, né, de formação. E aí quando eu cheguei lá, eu fiz a aula, era aula de Zenga, né? Aí eu só olhei assim pra cara dela, não tinha intimidade, assim, viu? Isso aí não é Zenga, não, isso aí é outra coisa. Aí ela fez assim, né? Fernanda, naquela época, ela é maior que ela, fez assim, hã? Eu falei assim, isso aí é outra coisa. Organiza, se você precisar de ajuda, eu te ajudo e a gente vai lançar nesse evento aqui, pode ser? Ela olhou assim, ó. Depois a Doida. gente conversa. Ela deve Tipo, falar assim, é pessoa louca, né? viaja, né? Viajada. E aí a gente começou a se aproximar. Na época eu estava criando um método que chamava Pilates Dance, e que foi assim que abriu portas para mim, foi quando eu saí dessa empresa de cursos, aí eu comecei a viajar o Brasil todo, comecei a ir para fora, Chile, Argentina, Espanha, e aí a gente começou a se ajudar. E aí por isso que eu sou a madrinha do Move Flow, tanto até o nome, né? Ela falou assim: "Ah, eu não sei o nome, movement, não sei o quê". Eu falei: "Move Flow". E aí ficou. A Legal. gente tá grudada até hoje, né? Muito bom, muito bom. Então foi assim que começou a história da fáscia. E com tudo isso, quando você vê a fáscia, não tem como desver. Então aqueles movimentos do Pilates contemporâneo que era muito segmentado, é a pelve, é o ombro, é o joelho, não fazia mais sentido para mim. Uhum. E aí no último evento que eu de Pilates que eu fui coordenadora, a gente fez o primeiro encontro de Pilates clássico. E aí eu trouxe algumas pessoas que teve contato com a Romana, que foram alunos da Romana, e a Cecília Panelli, que foi uma das minhas professoras de Pilates clássico, eu tinha feito um curso de match com Uhum. ela, mas eu ainda estava meio assim, vou mudar, né, de Pilates, não vou. Ela falou assim, eles vão estar aqui no congresso, eles vão ficar uma semana no meu estúdio. Fica aqui com a gente, faz aula e assiste todas as aulas, a semana inteira. E eu sou muito aberta, falei assim, vou lá, né, esvazio o copo e vamos. Eu fiz a minha primeira aula, eu falei assim, meu Deus, tipo, apaixonei e várias coisas que o Joseph criou, eu não aprendi em 10 anos que eu estudava Pilates contemporâneo, de escolas muito boas, escolas de Sim. referência. Então aquilo mexeu muito comigo, e eu falei assim: "Ok, não vou fazer formação agora, porque eu já tinha feito muitas Uhum, formações, uhum. vou só fazer a aula".
E aí eu comecei a fazer aula com o meu último mentor de Pilates, que é o Fernando Sadir. E em 10 aulas o meu corpo mudou o que não mudou em 10 anos. Na época ele estava abrindo uma escola dele, a primeira turma, já tinha selecionado as pessoas, que aí o processo dele é diferente, tem que já saber, né? Tem que ter uma certa experiência. Eu falei assim, e agora? Eu quero fazer. Aí eu falei assim, então faz a prova, né? E aí eu fiz a formação, trabalhei um tempo com ele, mas ainda tinha essa questão da fáscia, né, então eu vi que no Pilates clássico tinha muita coisa mais próxima, porque Tá? trabalha mais o corpo todo, né, embora o Joseph não falava de fáscia e de trilhos, ele falava muito de linha média, de É que às vezes também é meridianos. uma coisa que eu vejo assim, que tem os pioneiros e tem as descobertas dentro disso, né? As Sim, pessoas às é, vezes falam a mesma coisa com de nomes formas diferentes diferentes. e cada um quer ter a sua É. propriedade ali. E aí eu comecei a ler mais sobre isso, comecei a praticar mais, entendendo o meu corpo, e foi muito engraçado que eu, no começo, eu falei assim, nossa, vou começar a misturar a coisa da fáscia com o Pilates e vou arrasar. E quando eu comecei a estudar o Pilates clássico, eu falei assim, nossa, não tô inventando nada, né, gente? Tá aqui já. Esse é uma outra pegada, né? Sacada? Já tá São pronto. pouquíssimas pessoas que inventam alguma coisa, Inventa. né? Essa altura A do gente campeonato, não tem agora mais. a gente envelopa de forma diferente, Sim. com o seu jeito, né? E isso é criação de método, né? Porque eu vejo assim, ó, quando eu tô em mentoria, eu falo, viu, cria seu método. Como assim criar meu método? Eu já faço microfisioterapia, o método já tá aí, né? Eu já faço pilates, o método já tá aí. Não, meu, cria, por favor, o seu jeito de atender, então, né? É, E dá um muda o nome nome, né? para isso, né? Por quê? Porque hoje em dia tem muito profissional de tudo, Tem. né? Então, se a gente for pegar pilates, quantos estúdios de pilates não tem aberto por aí? Nossa. Osteopatia, quantos não tem? Pessoas que trabalham com odonto e faz ortopedia, tem um monte. Então, ou você se diferencia num processo, e o método é uma forma de diferenciação, ou você vai ficar caindo no mesmo enrosco Você é de igual, é mais sempre. um. É Exatamente. mais um. E não precisa inventar roda, galera. Não precisa inventar roda. Você precisa criar. Daqui a pouco a Marcela dá um passo a passo aí, porque pelo que vocês viram, ela já criou vários, né? É. E isso é interessante. Muito bom isso aí. Muito legal. Show de bola. E aí, me conta. Como que, como que surgiu realmente o MPP? O MPP surgiu então dessa mistura que eu Uhum. percebi que eu estava fazendo que tinha lá, mas eles não falavam sobre, né. O Pilates clássico era muito fechado, não era para todo mundo, e eu falei assim: "Cara, por que que as Sempre teve pessoas", uma um ar rixa, mais. Uma rixa, mas também o Pilates clássico tendo mais superior, um né, ar tinha. assim. Mas isso é posicionamento também, É né? posicionamento, e não tá errado Pilates clássico não. cobra mais caro, não cobra? Cobra mais Então, caro. é posicionamento. Na fisioterapia tem muito uma questão, muitas vezes, eh, de se considerar, tá? Hoje, como eu abri, antes, quando eu estava na bolha da osteopatia, eu também pensava assim, mas por fora, muitas vezes critica a osteopatia porque fala que eles se consideram, não sei o quê, mas é uma Sim, questão de posicionamento. Tipo, depois que eu entendi isso, tipo, eu não aceito mais, eu não acho mais justo com o meu cliente até eu ir com a minha pior roupa para trabalhar. lógico Eu que tenho que ir não. com a melhor. Isso é um posicionamento. E aí as pessoas olham e falam: "Mas esse cara não é mais fisioterapeuta, né, ele tá vestido igual um médico". Eu falei: "Exatamente. É exatamente porque eu não sou nada, eu só dou o resultado que eu dou e ponto final. Agora, como eu vou me posicionar, como é que eu vou me É vestir, quem diferente. define sou eu e minha esposa, né? Lógico, ela que manda, no fim é ela que manda. Mas minha esposa, eu falo, só vou fazer eu vou bater nessa tecla até ela acontecer. Hã. Minha esposa, todo mundo que conversa com ela, fala assim: "Você não quer ser minha personal style?" Ah, ela que escolhe? Ela que eu também, assim, eu sou meio abusado, porque eu fiz curso de moda masculina. Ah, Um é? curso online e tal, mas eu fiz, sou abusado. Bizarro. Mas ela dá dica, igual a gente vai ter esse encontro agora esse final de semana com 12 empresários, 12 donos de clínica, e a gente vai fazer umas fotos profissionais lá pra eles e tal. Aí o pessoal: "Ai, mas que roupa que eu ponho e tal", e ela foi pegando imagens e falando: "Ó, Que mulherada, maneiro. vocês vão assim, ai, você não quer me ajudar?" Porque ela tem
um dom disso. Ela nunca fez curso, nunca fez nada, mas minhas primas pedem pra ela ir no shopping junto Que pra fazer compra. legal. Então, assim, ó, põe uma hashtag aí, hashtag Loren desabrocha, aceita isso, recebe isso, que Consultora de é imagem. Eu fiz uma exatamente. consultoria de imagem, Então, e exatamente não por é legal? Não posicionamento. faz diferença? Faz muita diferença, cara. Eu falei pra ela, Loren, a gente já tem até o público já, o profissional da saúde, você vai dar consultoria de imagem pra eles cobrarem mais caro, é só isso. Você não precisa nem fazer muita coisa. Mas fecha parênteses e segue aí. E sabe o que é, principalmente no começo, quando o Pilates clássico começou a reaparecer, era uma coisa que era gritante, assim, eu sou muito visual, né? Então, chegava no congresso que foi esse primeiro, você sabia exatamente quem era do Pilates clássico, Isso quem é era do muito Pilates foda. contemporâneo, de olhar. Olhar o jeito de se vestir. As Imagino que o cores das corpo, roupas eram que cor? Preta, cinza e branca. Só. cor mais clássica. E você olhava para os corpos, você via corpo. Pilates. Que Você nem falava eu assim, falei, ele vive aquilo, antes sabe? da gente abrir, eu falei que eu ia fazer Pilates, né? Antes da gente começar. Eu já a chance de eu cair ali mais pro clássico, você falando isso, porque Eu acho que você vai gostar, pelo seu perfil, todo você meu vai perfil. gostar mais, Eu só vou morrer, né? Porque eu vejo o Nanu fazendo umas coisas lá, eu acho que eu vou O morrer. coleguinha, Acho que eu vou morrer. Não, no começo não. Na primeira aula a gente é legal, a gente vai. Entendi, É. tá certo. Tudo bem. Mas existe essa pegada aí. Existia muito mais. Ainda existem pessoas que ficam ali, mas na verdade, o que eu vejo hoje, tá? É o que faz sentido para você. É o que mexe com você. Então, assim, as pessoas falam assim: ah, você largou o Pilates contemporâneo, e agora você só fala. Eu falei assim, gente, primeira coisa, vocês nunca vão me ver falando mal de um método ou de outro. Outra coisa, eu só sou a Marcela de hoje porque eu passei por tudo isso. E eu Pegou sou dos muito dois. grata Bebeu por dos dois, né? todas as pessoas e tudo que eu vivi, porque assim, eu tive experiências incríveis, Lê. Experiências de aprendizado do que fazer, de como fazer, e também algumas, assim, cara, nunca faça isso. Porque também tem isso. Às vezes você vai, né, num curso que você acha que vai ser legal, e você chega lá e fala assim, opa, não era exatamente o que eu pensava, né? Não só da parte técnica, mas de postura. Então, tudo isso, hoje, né, o que eu percebo é que as pessoas querem escolher uma formação, um método, pelo preço e pelo tempo. Aí E tá não errado. por quem que vai me guiar? Quem é essa Uhum. pessoa? Qual que é a experiência que ela O tem? resultado que ela tem, Qual que é o track record. resultado que ela tem? Qual que é a cultura dela? Ela vai só me dar um curso e vai me largar? Eu sou só mais um aluno? Ou ela vai realmente me transformar? Ela vai realmente me dar resultado? Então, hoje, escolher um mentor, não é escolher um curso. Sim. Né? Então, hoje eu vejo muito diferente. E isso é um desafio para a galera da nossa área, porque muitas vezes a gente entende, né? Eu entendo que existem os desafios, é como você falou. Ah, eu vou fazer essa formação aqui que é mais barata para eu conhecer. Hoje eu sugiro o contrário, ao invés de você fazer uma formação mais barata, faça aulas. Experimenta fazer aulas com Interessante. diferentes professores, e aí você vai começar, esse estilo aqui é legal, esse estilo não é Faz legal, sentido. né? Porque aí você vai entender no seu corpo, tipo, será que é isso que eu quero fazer todo dia? Porque, por exemplo, você já falou que, 2 vezes na semana o mesmo paciente não dá. Tô fora. E o Pilates é isso, é 2 vezes na semana. Imagina você dando aula o dia inteiro, você falando o dia inteiro. Então, hoje eu vejo que existe caminhos para todo mundo. Então, por exemplo, se você é um fisioterapeuta, você trabalha com reabilitação, ou o seu público é um público que a maior parte, né, são os jovens com mais de 75 anos, você precisa ter um Pilates mais adaptado, né? E já, não que os idosos, a minoridade não possam fazer Pilates clássico, mas se ele já vem num processo de reabilitação, ele precisa ter essa continuidade. Agora, a questão essas muletinhas, né, que a gente coloca no Pilates ali para preparar, ela tem que ser provisória. Eu penso como você. Então, se eu estou na primeira aula e eu vejo que você não tem nenhuma patologia, você é um jovem, você é ativo, você não é sedentário, meu amor, taca-lhe pau, Tem que suar. vai embora, né? Então, o aluno ou o paciente, ele começou a evoluir, é você que é responsável, óbvio, Sim. junto com ele Próxima fase, né? pela transformação. Eu não vou ficar enrolando, eu vou tirar essa muleta tem que ser provisória.
E aí essa é a minha única questão com alguns métodos dentro do Pilates, porque Perfeito. não tem método, porque aí começou a virar exercício, uma salada, Uhum, né? uhum. Principalmente com as redes sociais. Ah, esse exercício é legal, enfia aqui na aula. Sim. E aí não tem uma organização, não tem uma sistematização, e aí, óbvio, não tem resultado, porque você não sabe o que funcionou, não tem começo, meio e fim uma aula, e aí o aluno faz só exercício diferente. E não é o exercício diferente que vai te transformar. Você precisa de repetição. Muito bom. Vamos lá, então. Vamos Nós lá. vamos para 2 etapas. Uma é criação de método. O que Aham. que seriam fases ou assim, um direcionamento para o pessoal poder, talvez, criar o próprio método aí. E depois a gente vai falar um pouco de negócio aí bem focado em pilates mesmo. Hum. Método. Hoje, o que eu vejo, né, primeiro você tem que saber exatamente as etapas, no detalhinho mesmo. Então, por exemplo, eu dou aula de pilates, as pessoas gostam da minha forma de dar aula de pilates, então você vai fazer uma lista, né. Como que eu faço isso? Como que eu começo? Eu começo um exemplo, tá. Eu começo com o aluno deitado, trabalhando a respiração e a concentração. E aí eu Uhum. vou colocando ali uma lista de todas as etapas. A partir de todas essas etapas, aí eu consigo definir isso, né. Então hoje no MPP, a gente tem 10 pilares dentro do MPP, porque o MPP, virou um curso de pilates clássico sob o olhar da face em movimento, né. Tá. E aí foi a sacada, porque hoje não existe nenhum método que fale sobre isso, né. Como o Joel disse, falou assim: "Você tem que ser o melhor dentro do universo do seu Passou produto". E aí eu você criei o meu você universo. criou um universo. Pronto, Eu perfeito. criei o meu mini universo para que a partir daqui agora já começa a aparecer outras pessoas que também querem falar do Uhum. mesmo assunto, mas eu sou a pioneira nesse, Sim. né, nessa combinação. Então eu comecei a ajustar, ok, quais são as etapas? Como que eu começo? Tem um aquecimento? Qual que é a parte principal ou não, né? Então, no meu caso do Pilates clássico, eu não mudo o que o Joseph fez, mas eu explico de um jeito diferente, eu ensino um raciocínio do jeito diferente de conectar as pessoas de uma forma mais rápida, né, e até porque o meu público, a maioria, pensando em perfil comportamental, né, é SC, gosta de explicação, e Uhum. dentro das formações do Pilates clássico não tem muita explicação, é você fazer. Tá. Então você vai numa É formação tipo de meio Pilates clássico, protocolado, assim. não, é fazer aula, é só Ah, prática, entendi, prática, prática, entendi. prática, prática, prática. E a gente sabe que tem pessoas que gostam mais do detalhinho, da Uhum. explicação, né. Então, primeiro eu identifiquei isso, então quem que eu quero transformar, como que eu vou transformar e o processo, no detalhe. E aí eu fui dando nomes para isso, né. Então, esses 10 pilares é exatamente a forma como eu vejo o método como ele todo, onde que vai encaixando e o que é importante dentro desses pilares, ou por exemplo, né, no Move Flow a gente tem os princípios. A gente tem os princípios e a gente tem os 10 pilares de treinamento da face. Então, Tá. baseado nas pesquisas, a gente adaptou para uma linguagem nossa. A mesma Uhum. coisa eu fiz dentro do MPP, na época, né, do Pilates Dance, nas outras formações que eu que Tá. eu desenvolvi também. Então Então, os princípios, ou pilares, eu vou definindo no detalhinho o que que então se a gente pegar a acontece. aula lá, vamos supor que a aula dura 60 minutos, o que que é feito sempre nesses 60 minutos? O que que muda muitas vezes é o tipo de exercício, né, o É, o tipo mas pô, equipamento. é o que você falou, você recebe a pessoa, você começa com respiração, depois você faz tipo um aquecimento, eu vou falar coisa nada a ver aqui, tá? Tá. Mas é aquecimento, daí eu vou pra mobilidade, daí depois eu vou pra força, depois eu vou não sei o quê, tipo, seria uma Tem quebra métodos disso. que fariam isso. Dentro do Pilates, a gente não pensa muito nisso, porque o método, os exercícios, eles trabalham tudo ao mesmo Tá, tempo, sim. né, principalmente pensando em É pra você ver fáscia, eu como eu não trabalho entendia nada, né, o quando eu dava aula. é, mas teve vários cursos que era assim, ó, eu já vi cursos, como eu comecei a me especializar nisso, eu comecei a ver os materiais de todas as escolas que você imaginar, porque eu recebia professores Aham, dessas escolas. Então era alongamento. tá. Aí era perna, abdômen, Por braço e exemplo, massagem eu com a não seria bola, esse aluno. Eu não não? daria conta de ficar 10 aulas nisso aí. Fazendo isso, entendeu?
E aí, dentro do Pilates clássico, a gente tem um sistema já pronto, do Joseph. Então, se você pegar o match, existe o match 34, tem a ordem certinha ali. Então, eu começo no 100 e termino no push-up. Aí, tipo, é igual, é um método. Tá aqui, tá alinhado. Dentro do MPP, a gente vai ter um raciocínio primeiro. Eu não divido os exercícios em básico, intermediário e avançado. Então, por exemplo, você vai começar uma aula comigo hoje, você seria básico. Só que você é uma pessoa que você já tem um histórico. Então, dentro do MPP, Eu a não tenho primeira flexibilidade, coisa mas eu é fui olhar a atleta desde pessoa. os 7 Então, anos de idade, né? o Então, MPP é sobre pessoas. Eu primeiro preciso entender de pessoas. Então, tá, quem é essa pessoa? Então, a primeira coisa numa aula é fazer alguns movimentos de avaliação, assim, né? Para você perceber. E aí, esses primeiros exercícios, então, seja o 100, ou se eu vou começar no reformer, eu vou começar fazendo o footwork, que é o primeiro da sequência, eu já vou perceber ali como que estão todos os sistemas, né? Como que é o seu nível de consciência, seu nível de desenvolvimento motor, para eu já definir. E a partir dali eu já tenho um desenho. E aí é a hora que a gente tem as possibilidades de para onde ir, entendeu? E aí, dentro disso, entra a programação neurolinguística, a forma de falar, que é diferente quando a gente quer falar de fáscia. tá. Então, vamos voltar ali. Então, eu fiz as etapas da aula, né? Certo? Então, isso já começa a embasar o meu método. O que mais que eu preciso para começar a colocar meus diferenciais ali? Então, por exemplo, você falou a forma de falar. Pode Forma ser de falar. a forma como eu conduzo a sessão, no caso, talvez desde quando o meu paciente é recebido, essa Sim, condução por trás da aula, sim. né? Então, tem a aula, vamos supor, o exercício, eu sei fazer. Eu vou lá, pego, passo lá, subo, paraná, desenrola, não importa. Mas como eu conduzo isso? Como é que eu recebo meu paciente? Como é que eu incentivo ele? Como é que eu critico? Essa Aham. condução também faz É, parte de um método. sim, faz parte do método. Tanto que, dentro do MPP, a gente não corrige, a gente faz recomendações. Interessante. É, porque não tem quer dizer, óbvio que, né, tem um jeito que talvez as pessoas possam se mover e se machucar, mas quando o professor guia, né, e na verdade ele é o guia ali, ele quer que a pessoa se descubra. Então, por exemplo, eu vejo que muitos professores de pilates se matam numa aula, porque ele quer mostrar todos os exercícios, porque ele não tem exatamente como você disse, esse desenvolvimento de ensinar através da comunicação verbal. Tá, Né. Então a primeira coisa que eu incentivo é autonomia, então isso é uma característica do método, tá. né, então não é você que vai fazer pelo aluno, você vai Uhum, ensinar ele a fazer. uhum. Então, por exemplo, você vai fazer um exercício, eu não vou ficar te corrigindo hoje na primeira aula, eu vou deixar você se mexer. Eu vou olhar, aí eu tenho toda a forma, né, então, por exemplo, vou ensinar um exercício, qual que é o protocolo do meu método? Primeiro, posição inicial. Olha os pontos iniciais, e aí tem um dos pilares que são os apoios, né, então onde o seu corpo está se apoiando, essa é a posição inicial. Aí você vai falar o movimento, você vai falar para ele. Então: "Ó, agora você vai subir a cabeça, descer os braços e elevar as pernas na altura dos seus olhos". E aí você vai experimentar, aí aqui você já começa a trabalhar essa parte de consciência e de autonomia. Então você não vai Entendi. mostrar, vai olhar, então você vê a posição inicial, você fala o que é para ele fazer e você enxerga, mas é olhar e enxergar, não é só estar ali, né, viajando na No maionese. celular, né? É. E aí ali você olha e você faz uma recomendação. Então: "Olha, Leandro, experimenta trazer um pouco mais o queixo no peito". Pronto. Tá se machucando? Não. Tá perfeito? Também não, porque não existe perfeição. É o perfeito hoje para aquele corpo, sabe. Tá, Então essa mentalidade é importante, e aí ótimo, acabou, próximo. E aí isso acontece em cada exercício. tá. Então, vamos lá. Eu tenho as etapas da aula, meio que uma condução da aula, eu tenho a forma de falar e eu tenho a condução do exercício. É, Tá, interessante. E isso é interessante que assim, né? Eu imagino que todo profissional, independente de certo ou errado, não vamos lidar com isso sim, aqui, tenha isso, essa tem. condução. Cada um é o seu jeito de dar aula, só que não metodizou isso, Não. né? E não nem parou para pensar que, pô, como é que eu falo? Por que que o meu aluno faz o exercício?
e o aluno da Joana não faz o exercício. Às vezes é só o jeito que você conduz o exercício, a forma de falar do A exercício, a forma de energia que condução. você coloca na voz, entonação, tudo isso. Tá, o que mais? Que mais? Além das recomendações, né, dos exercícios, é exatamente o depois. Então, por exemplo, você vai começar uma aula agora. Fazendo a aula, eu vou te ensinar alguns exercícios. Na outra aula, você não vai fazer tudo diferente. Porque né, é bem comum, quem é professor de Pilates vai entender, nossa, tem que contar, tem que respirar, tem que balançar, é muita coisa. Então, o que você vai fazer na outra aula? Você vai repetir os exercícios. E essa repetição é que vai trazendo os resultados que a gente quer, principalmente a autonomia. Então, vai chegar uma hora que eu vou falar assim, Leandro, começa com o seu 100 e vai. E aí, conforme você vai tendo mais intimidade, você vai ficando, vai fazendo os exercícios de forma mais dinâmica, mais fluida. E aí eu vou acrescentando de acordo com o seu desenvolvimento, então não é assim: "Ai, na aula 3 tem que fazer isso", não, depende do corpo que está ali, né. Então, esse raciocínio de o que fazer depois é o principal. Então, Tá, o principal dentro do método é: "Ok, o que esse corpo precisa hoje?". Então, é muito curioso, esse final de semana eu tive formação de reformer, e como são professoras, no primeiro dia elas fazem aulas, né, para rever o repertório do Reformer. E eu dei 9 aulas em um dia, para 9 corpos diferentes, a mesma sequência. Foram aulas completamente diferentes. entendi. Por quê? Porque aí eu consigo tocar de um jeito diferente. Então, por exemplo, um aluno vai fazer um exercício de fazer esse movimento de abduzir a escápula, por onde? Se ele é assim, eu vou pedir para ele usar mais as costas. Se ele é assim, eu vou pedir para ele trazer mais. Então, esse olhar pensando Tá. nos trilhos, óbvio, né? Então, o principal diferencial hoje de um método é o como você faz e para quem você faz, né, principalmente na nossa área. Então, não existe uma receitinha de bolo no sentido é igual para todo mundo. Existe Uhum. um sistema, né, um método, começo, meio e fim, e isso tem que ser ajustável. Qual que é esse ajustável? É o seu olhar, é você entender de Tá. pessoas. Então, mesmo sendo um Aquela método assim, eu que tô às vezes curiosa para saber o que ele tá anotando, gente. a pessoa dura que depois nem eu entendo, mas eu gosto de anotar porque eu gravo um pouquinho, mas depois que eu vou ler eu não entendo o que tá escrito. Ótimo. Esse foi o meu método de De uma estudar. aham, eu também sou Porque do aí escrever. eu escrevo, não entendo e tenho que estudar de novo, entendeu? Daí até eu entender, aí acabou. Aí eu entendo e já era. Eu jogo tudo minhas anotações fora. Entendi. É um método Então de eu não estudo, tá tenho quase vendo? nada da coisa. A única coisa é que eu precisava repetir várias vezes, né? Eu demoro para entender, mas depois que eu entendo, eu entendo. É, tem que ser replicável, começo, meio e fim, mas ao mesmo tempo existe uma adaptação, né? Sim. Porque tem gente, quando a gente fala de método, a pessoa, eu não gosto de protocolo. É a primeira, Tem um primeira coisa que preconceito, eu não né, gosto de protocolo. Eu falo, mas quem falou que é protocolo? Protocolo é um negócio engessado. engessado, né? Mas é uma condução. Você tem que ter um norte de um processo que aquela pessoa vai ter a adaptação dela, né? E aí é Sim, onde entra a experiência, onde entra é, a malemolência do terapeuta, né? Onde entra as horas de voo ali do terapeuta, que ele vai começar a olhar, ele vai, opa, não é bem por aqui é melhor, essa condução. sim. Muito bom, muito E legal. é interessante, porque, por exemplo, hoje, se eu te falar assim: "Leandro, faz uma aula comigo, e aí depois eu te indico um professor que fez a formação comigo". É óbvio que tem as características pessoais, uma Uhum, pessoa é mais simpática, o tipo de linguagem, sim, mas a aula você fala assim: "Gente, é o mesmo método", você não vai falar assim: "Ai, foi ruim a aula". Talvez você não tenha gostado da pessoa, sim, mas da aula vai começar do mesmo jeito, a linguagem é muito parecida, legal. né, então começa não só os exercícios e a forma de montar a aula, mas começa a ter as identidades mesmo de linguagem, Uhum, né. muito Por bom. exemplo, as meninas hoje até as minhas piadas elas fazem igual na aula, é muito engraçado, né. Muito bom. E depois que você faz isso, primeiro você tem que testar, né. Isso funciona? Funciona para quantas pessoas? Porque às vezes esse formato funciona para um público X, para o outro público não. Tá. Então é importante depois você testar
E aí você começar a ensinar algumas pessoas, para elas começarem a fazer. Elas conseguiram os mesmos resultados que você? Não, então alguma coisa tem que rever. Claro. E no começo precisa rever muita coisa, Sim, sem dúvida. E é onde né. a maioria desiste, né? É. Onde a Porque dá maioria trabalho, né, é dá traba não é exato. não é impossível de fazer, mas também não é assim: Lógico. "Vou criar hoje e tá pronto", não, Isso, isso. Aí a pessoa desiste porque, desiste. ai, muito trabalho. E acha que o seu caiu do céu, né? É sempre assim. É, Mas acordei com tudo pronto é, na cabeça. muito bom, muito bom. Eu acho que assim, ó, é, dá pra criar, né? Só que é o que a Marcela falou, vai demorar um tempo, tá? Vai demorar um tempo. E ao mesmo tempo existe um aperfeiçoamento contínuo, né? Contínuo. Cada dia Contínuo. eu trago mais coisas, né. Muito bom, muito bom. E vamos lá. Como que uma pessoa ganha dinheiro com Pilates? Hoje, eu vejo muitos meus mentorados são do Pilates, né? É. Tem bastante gente com estúdio lá. E eu vejo algumas linhas diferentes. Então eu É. vejo uma galera mais focada em reabilitação mesmo, o cara usa o Uhum. Pilates para tratar a coluna, por exemplo. Então eu tô fazendo um Sim. processo de reabilitação. E eu vejo uma galera que usa o Pilates, mas como quase que o cara vai lá para fazer atividade física. Então eu tô vindo, Condicionamento eu não gosto de físico. academia, eu vim fazer Pilates. Uhum. Então ele usa o Pilates mais como um condicionamento físico, né? E ao meu ver, né, aí você me fala, são formas diferentes de venda, são formas diferentes de conduzir o processo e são formas diferentes de ganhar dinheiro, Total. né? E o maior erro que eu pego quando eu vejo, e aí você me fala aí se faz sentido, é as pessoas querendo entregar uma coisa de outro jeito. Por exemplo, eu quero fazer um trabalho mais individualizado. Então, quando eu vou fazer uma reabilitação, eu tenho lá um cara com hérnia de disco, com dor. Hoje eu vejo que se o cara for bom no Pilates, disso, ele trata o cara ali no Pilates. Tá. Ele não precisa de outra coisa. Mas aí ele quer vender um processo mais individualizado, mas ele olha para o vizinho dele e o vizinho está cobrando, Hum. sei lá, R$ 300, 8, 9 atendimentos, né? É tipo o mês. Aham. Só que o vizinho tem 5 pessoas na sala. E ele quer fazer o trabalho dele individualizado olhando o preço do vizinho, né? Então eu quero fazer um trabalho diferenciado, não no sentido de ser melhor ou pior, mas diferente, cobrando a mesma Igual. coisa. E é onde esse estúdio aqui quebra, né? Não sei se faz sentido isso aí para Não, você aí. faz todo sentido. Teve uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, antes eu ficava muito brava quando era criança, e hoje eu uso essa frase: "Eu não sou todo mundo", sabe. Quando eu entendi isso, eu falei: "Cara, não sou e eu não quero ser todo mundo", porque aí é a hora que você se diferencia. Para você ter um diferencial dentro do Pilates, você precisa ter uma boa formação, você precisa ter Uhum. aprofundamento mesmo nisso. E talvez esse seja a primeira etapa da insegurança de você colocar, Cobrar mais. né, de para baixo o valor da sua aula. Então essa é uma questão. Outra questão é que nem na fisioterapia, nem na educação física, a gente teve essa educação, né, financeira, nem em casa, muito menos, né, a maioria das famílias não tem, mas a gente não aprendeu a gerenciar uma empresa. Não existe. A maioria das pessoas tem estúdio, mas não tem a cabeça de empresário, Uhum. né. A maioria tem o CPF e o CNPJ tudo junto e misturado e é uma loucura. Então, eu vejo uma falha muito na base, Lê. Então, principalmente no Sim. Pilates, as pessoas acham que saio da faculdade, faço um curso de 2 finais de semana, ligo lá para a empresa de Pilates, eu compro um Financie em 12. equipamento de cada, coloco Depois a numa gente vai sala falar sobre isso aí, um pequenininha, equipamento uma indicado. pequenininha assim, e vai. E se for ver, é um negócio que é muito barato de montar, né? Você É. pensar numa academia, pô, Hã. só uma esteira boa paga o estúdio inteiro de Pilates Sim, quase, né? Tipo, sim. lógico, eu exagerei um pouquinho, mas Não, mas dependendo da esteira, proporcionalmente é isso mesmo, né. é isso. Então é um negócio barato de se montar, mas E é o fácil de barato, falir também. exato. Esses dias eu recebi um direct, esse dia não, foi ontem, conversei com a pessoa, ela falou, não sei o quê.
queria fazer seu curso e tal, mas estou indo mal. Eu falei, o que que você tem de negócio, né? Ah, eu tenho um estúdio de Pilates e tal. Eu falei, quanto seu estúdio está faturando? R$ 4.000. Eu, tá, então, eu tô sem dinheiro. Eu falei, ó, não é por nada não, mas você vai continuar sem. Porque se você tem um estúdio que fatura R$ 4.000 há não sei quantos anos, você não vai sair do lugar se você não aprender outra coisa. Aí você conversa com uma outra pessoa que o estúdio dela tá faturando 40, 50, 60. Pô, tem alguma Uma coisa coisa errada diferente. pra gente falar de 15 vezes mais? É muita diferença, né? Não é uma diferença assim, tipo, os estúdios eles conseguem chegar no máximo a 7.000 e eu tô faturando 4. Ah, ok, daqui a pouco você chega Chega lá. lá. Mas, cara, pra você fazer vezes 10, vezes 15, É tem muito. alguma coisa que você não sabe É. ainda. Nas minhas mentorias, né, eu tenho os cursos e tenho a mentoria Uhum, voltada para essa parte também. Então, o que eu percebi bastante, que não é só a parte do saber gerenciar, é muito da mentalidade. Então, tem muita crença, tem muita coisa ali envolvida, enraizada mesmo lá atrás, uhum, né? Então, olhar para isso é importante. E aí tem uma questão, porque, por exemplo, se o profissional não valoriza o trabalho do outro, ele também não vai valorizar o dele. Então, quando ele escolhe um curso de R$ 2.000 perfeito. por 2 finais de semana e ele olha para mim e fala assim: "Ah, o seu curso é É muito caro". caro. Então ele tá colocando já o Uhum, preço, uhum, preço mesmo, não é uhum. valor, é preço no Sim, trabalho dele, né. Quando ele exatamente. mede o trabalho dele, então, por exemplo, as pessoas eu já ouvi isso, quando eu lancei o MPP foi muito engraçado, porque hoje em dia todo mundo pode se posicionar como mentor, todo mundo Uhum, pode chegar e falar assim: "Eu uhum, tenho um curso, eu tenho um método", se parecer ser é uma coisa, ser é sim. outra coisa. Então, é muito comum. Ah, o curso da fulana tem 355 exercícios do Pilates e é mais barato que o seu. Eu falei assim: "Olha, me manda, fala para ela me avisar onde que tá esses outros exercícios que eu só lembro que tem 34 do Joseph Pilates". Então não é E Pilates. como se exercício somasse É. alguma coisa, né? Não, e Exercício assim, tem no YouTube, aí é pô. a hora que a gente fala de método. Então se eu vou criar exercícios novos, chama de outro nome. Sim. Né, e tá tudo bem. Ah, é baseado no Pilates, eu me inspirei no Uhum, Pilates, mas falar que é um curso de Pilates, né, com 300 exercícios de match, você tem só 34, tem alguma coisa muito errada, né, alguma sim. coisa errada não tá certo, como diz uma amiga minha. E, então assim, você começa colocando a régua do seu trabalho quando você faz as escolhas. Uhum. Então tudo bem no começo: "Ah, eu vou fazer esse curso para saber se é isso que eu quero". Só que o problema é que você faz aquilo ali, a maioria, né, o que é mais comum acontecer, e depois não faz mais. E é engraçado que é um negócio que tem hora que dá vontade de bater a cabeça na parede, né? Porque assim, todo mundo que eu faço essa pergunta, ou a gente chega nesse assunto, fala a mesma coisa. É. Tipo assim, não vá para os mais baratinhos e não sei o quê, porque você vai ficar com a cabeça do baratinho, você só respeita o baratinho. A pessoa, ela quer cobrar caro e pagar barato. Tudo na Mas vida. não Tipo, dá. ela vai na pior academia, ela vai no pior roupa, ela vai no pior curso, ela vai no pior não sei o quê, ela vai no pior não sei o quê. Depois Aí reclama. depois ela fala assim: meu aluno não quer me pagar. Por que será, meu filho? Né? Mas, top. Vamos lá. Como que você vê assim, ó? É, se eu quero ter um estúdio de Pilates que vai me dar lucro legal. Uhum. O que que você recomenda? Você falou aparelho tudo igual, né? Ou tudo diferente. É, O que que você recomenda assim? Eu quero ter um Pilates focado em turma. turma. Primeiro, qual que é o número de alunos que dá para tomar conta assim, cobrando bem, qualidade, se eu for top. Eu sou top dando aula, tá? Tá, Já passou por essa fase, eu já já. entendi. Já fiz, eu dou resultado. O que que eu tinha que fazer para o negócio dar uma grana ali? Primeiro, equipamentos iguais. Porque Então, se imagina, for para né. eu comprar, ao invés de eu comprar lá os 4 equipamentos, que é, vamos ver se eu sei, o Cadillac, o Hum, Chair, Char o Reformer e o e Barrel. barril. É, Barril? Barrel? é barril. Barril. Os 4, viu? Não tão ruim assim. Então, você melhor começar pelo Cadillac.
Pelo Reformer. Pelo Reformer. Ou hoje, Eu né? pensei no Reformer e falei Pensando Cadillac. em Reformer é Pilates, aquele que é mais deitado tem ali, o carrinho. que tem o carrinho. Tem o carrinho. Que tem até Hoje, uma adaptaçãozinha nele, isso que é o Reformer Torre. Então, se você Isso. trabalha com, por exemplo, trabalho com Pilates contemporâneo, eu trabalho com clássico, mas eu também tenho uma linha clássica, né, que são meus parceiros, que eles fizeram um Reformer clássico Torre. E eu Tá. tenho 3, porque eu atendo 3 por horário. Então, minha recomendação é 5 por horário. 5 é um número bom. Se Então você eu compro tiver 5 aparelhos, 5 e tá com aparelhos, 5 5 pessoas ao mesmo alunos tempo. ao mesmo tempo. E aí, se você tem um método como o meu, que você ensina o seu cliente, seu aluno, ter autonomia, você vai ensinar, você vai falar muito pouco, você não precisa demonstrar, e vai-se embora. E vai ter resultado muito rápido. Tá, então eu tô pensando no cara que quer trabalhar turma, o condicionamento, aquele cara de condicionamento. A que gente quer um- consegue trabalhar, por exemplo, vamos pensar, eu tenho uma galera que, tipo, não dá ainda para fazer uma aula pauleira, mas que tem uma boa consciência corporal, já fez um processo de Aham. reabilitação, é o Isso, pós-reab. tá, a segunda fase Eu do. É que eu consigo colocar numa aula, se eu souber conduzir a aula. dominar bem a metodologia, né? Tá, legal. Então esse seria um modelo legal. Um Então, modelo 5. legal. É o que eu sugiro para Então as eu meninas. pego, ao invés de eu comprar um estúdio inteiro de Pilates, eu taco 5 reformas ali. É. E aí vem a primeira pergunta. Ai, mas as pessoas querem um equipamento de cada, porque o vizinho tem. E aí eles Isso, querem essa ter seria a vários minha pergunta equipamentos, agora. eu sabia. Vai. Então, é para ser diferente, não é? É para ter resultado. Então, eu já ouvi muito isso, né? Porque eu montei os estúdios, né? Assim, Por isso que eu te Leandro, perguntei. como eu me diferencio? Fazendo diferente, mas eu tenho que ser igual ao outro, então você não quer Então se você não quer ser. diferenciar. É tipo meio óbvio, né? Assim, tipo. É o Então, óbvio. muita gente chegava lá para as minhas consultoras, e aí tinha períodos que eu ficava do lado, né? E aí ela falava assim: mas é que eu fiz lá e tem 4 equipamentos. Aí a gente fica circulando, cada hora a gente faz um pouquinho em um. Eu falei assim: a senhora fez aula lá? Ainda não. Eu falei assim: posso te fazer uma sugestão? Ela pode, assim, faz uma aula lá e depois faz uma aula aqui. Eu te dou de presente essa aula. Não costumo fazer isso, mas eu vou te dar um presente para você experimentar. E aí depois a gente conversa, pode ser? Pode ser. Assim, posso eu te dar essa aula? Que dia é bom para você? Aí tá bom, foi lá, fez a aula no vizinho, que tipo era duas casinhas Aham. depois. Aí fez aquele formato circuito, né? 4 pessoas diferentes, equipamento diferente. Tá fácil, né? A pessoa o professor fica doido, Sim. fica cansado. Como é que você monta 4 aulas e ainda tem aquela, né? Quando você não tem um método de o que fazer, uma organização de cada equipamento, você tem que inventar na hora. Como é que. Aí a pessoa fala que é uma aula individualizada, personalizada, inventando na hora, para 4 pessoas diferentes, em 4 equipamentos diferentes, sem método, Show. né? Então, a partir dali é que eu falo, vem. Tá. E aí a pessoa vê que é uma aula mais fluida, mais resultado, já sai na primeira aula com resultado. E aí, se o cara fala, mas aí então eu quero ampliar um pouquinho mais. Tipo, eu quero ter mais aparelho. O que eu faria daí? Eu faria 2 salas. Eu teria Uma sala com uma sala de aparelho e outra match sala. acessórios, porque eu consigo, por exemplo, um educador físico pode atender mais pessoas, né? O fisioterapeuta precisa ver na sociedade como que são as regras do CREFIT. Em Tá. alguns lugares podem até 3, né? Tem algumas Acho que cidades até que podem 3. até 5. Tá, esse eu não sei exatamente também. Mas tem algumas cidades que só pode 3, enfim. Mas educador físico não. Educador físico bota gente, né? Óbvio que tem que ter um controle mínimo ali. Mas, por exemplo, eu facilmente, eu montei meu estúdio faz 1 mês, né? E eu já quero outra sala. Exatamente por isso. É uma sala de match acessórios. Porque eu consigo ter mais possibilidades. E aquela sala ali, eu posso ser uma sala, por exemplo, de Move Flow, que aí eu vou ter Consegue recursos. adaptar fácil. Não, e recursos baratos, né? É bolinha, os matches, aí, por exemplo, posso colocar Spine Corrector, que já vai ser um grande diferencial, Magic Circle, que são coisas fáceis de fazer. Entendi. E Entendeu? esse mesmo aluno que faz o match num dia, por exemplo, numa terça, na quinta ele pode fazer o reforme. Vamos pensar em escalar, quando a gente pensa assim, a gente já tem que ter equipe.
né? Sim. Então, eu tenho 2 salas, eu tenho 2 pessoas. Então, por exemplo, eu tenho a minha turma, você tem a sua turma. E a gente trabalha no mesmo horário. A gente vai fazer uma organização de, na segunda eu fico na sala do Reforma, você fica na sala do Match, e na quarta a gente troca. Tá. Você não acha que o cara precisa, então, comprar daí o Cadillac, o outro? Não. A não ser que ele vai fazer porque o que acontece, né? Dentro do Pilates clássico, a gente tem mais equipamentos. A gente tem 3 tipos de cadeira, né? Que é a armchair, o baby chair, a electric chair e a Wunda chair. Aí no contemporâneo eles pegaram só a Wunda e a electric e fizeram a combo Uhum, chair, que é uma mistura uhum. das duas. Aí tem o reformer, o Cadillac, tem o pad pull, tem mais coisas. Então, as aulas de grupo tradicionalmente são de match e de reformer. Por isso que eu falei essas 2 opções, né? Tá. Que é dentro do que o Joseph fazia de grupo. E aí os outros são equipamentos de ajustes. Então, por exemplo, uma baby chair, não existe repertório para ficar 50 minutos na baby chair, é Tá. 15 minutos. Então você começa uma aula, por exemplo, no Match ou no Reformer, e aí você precisa fazer alguns ajustes pensando mais em linhas dos braços, né? No caso do que eu penso. Eu vou levar ela para baby chair. Não que ela vai trabalhar só as linhas dos braços, mas ali eu tenho um apoio, eu tenho os apoios para fazer essa tração, para ela começar a perceber isso. Tá. Então, é Então, diferente, eu seria o poderia ter um oposto. pouco dos outros equipamentos. Aí, eu na minha cabeça, eu já pensei assim, o cara que faz um trabalho individualizado, ele circula ali, eu ajusto mais até ele estar pronto para Para um fazer um grupo. grupo É e isso. aí É. taca a pau. É o que eu tenho feito isso. Ou você vai se especializar em atendimento individualizado. E aí você pode fazer isso também, Pode. pô. É. Hoje eu tenho feito exatamente isso. Eu tenho a Natália, que trabalha comigo, e aí eu deixo os grupos com ela, e o trabalho personalizado fica comigo, ou o trabalho de Uhum. professores também. E aí eu quero ter mais uma sala, para ter mais equipe, e aí eu ter mais grupos, E no né? caso, você vai abrir uma de match. Ou você vai abrir uma igual. Vai ter o match e eu já Quantos metros tenho quadrados um bom estúdio, assim? Estúdio legal, tem que trabalhar bacana. esses tamanhos, você me mata com isso. Mas acho que assim, uns 70 metros quadrados dá para você trabalhar bem. Seria um estúdio desse de De 5 cinco máquinas. reformas. É. E aí, óbvio, precisa fazer um trabalho depois né, como que eu vou vender isso? E todo o processo É, de construção da marca, da venda, do do marketing, posicionamento, do posicionamento, do acessório e tal, que agora eu vou dar uma puxada, né? Porque aí a gente entra no 360 graus de um consultório, estúdio ou clínica, né? Que a gente vai trabalhar posicionamento, modelo de negócio, toda a parte de marketing, venda, toda a parte de fluxo de esteira de cliente, esteira de produto, isso tudo para realmente fazer a coisa fluir, né? Então, acho que é isso, de uma certa forma é isso que você também ensina na sua mentoria, né? sim. Acho que são formas diferentes de conduzir, né? E visão diferentes de colocar, entre aspas, a mesma coisa em termos de negócio. Mas é muito importante entender do negócio, porque senão nada disso vai para frente. E são etapas, né, Lê? Porque, por exemplo, quando você é um fisioterapeuta, educador físico, professor de pilates, você primeiro precisa ser bom naquilo. Você precisa ter essa experiência primeiro como fisioterapeuta, para depois você conseguir ter essa experiência de dono do negócio. Porque você Uhum. precisa entender o que você vai vender. Precisa ter essa Sim, intimidade, sim, sim. né? Então, quando você vai falar de posicionamento, cara, quem é meu público? Para quem que eu quero vender? Então, Uhum. às vezes, né, as pessoas montam um estúdio, por exemplo, uma clínica num bairro que é público C, só que ele quer vender para o público A. Não vai ter Vai esse dar ruim. público, né? Ou o contrário. Então, esse estudo vem desde lá, né? O que que eu quero, quem eu quero transformar, como eu quero transformar e qual que é o valor disso? Quem que Uhum. vai pagar por esse valor? Onde essas Sim. pessoas estão? Eu brinco com as alunas, né? O que que elas comem? De É, onde elas de onde elas vieram? Tem que vivem. saber tudo. E eu falo que não tem certo e errado. Leandro, sou muito a favor do ticket alto. Também. Porém, existe muito dinheiro, muita gente ganhando dinheiro com ticket baixo. A diferença é, eu quero fazer um tratamento individualizado com ticket baixo. Você vai morrer, né? Agora, talvez se você colocar 5 pessoas, ter um espaço grande e tal, e ter uma precificação justa, não pagar muito caro nas coisas ali, dos equipamentos, você não vai ter que dar luxo,
Você não vai colocar um café gourmet, não sei das quantas, lá dentro, com uma máquina que custa tal. Você vai um pouco um cafezinho de É pó de acordo ali, com o público. de acordo com o público, vai ter que vender um volume maior. Hum. Não tem jeito, você vai ter que ter um volume maior para a conta fechar no final do mês. Né? Então, isso tem que tomar muito cuidado realmente. Esse desenho de modelo de negócio, se ele não for muito estruturado, é onde as pessoas ficam sofrendo e quebra, né? Quebra no sentido não assim de... A maioria das vezes não é uma quebrada financeira, né? Porque o cara se vira, mas ele sobrevive de uma forma que chega uma hora que ele fala assim, eu não aguento mais, pedir água, vou embora, sumir. E muitas vezes ele acha que, por exemplo, é o método que não funciona, isso não vende, as pessoas não Já tá gostam. E não é saturado, isso, né? não tá saturado, gente. O Pilates, por exemplo, cresce cada vez mais. Cresce. Cada vez Por mais. exemplo, eu nunca pensei em fazer Pilates, hoje eu penso em fazer. Na verdade, eu vou fazer. Porque eu nunca pensei que eu ia falar, não, não quero, não gosto muito e tal, mas hoje eu já vejo uma necessidade física disso, assim. E eu sou muito assim, eu sei que isso vai melhorar a minha performance em algumas coisas. Sim. Então, bom. E talvez é experimentar outros Pilates, Sim. porque tem várias formas, né? Eu conheço o que eu dava, então não vira. Vamos combinar um podcast eu na Nô e você fazendo uma aula de Pilates. Fazendo, eu vou É passar você vergonha. fazendo. Vou Você passar fazendo e a vergonha. gente Vocês ali viram te... do ponta cabeça assim, eu não consigo nem relar a mão no pé, pô. Só consigo relar a mão no pé se eu agacho de cócoras. Já tá bom, Mas né? só de agachar de cócoras já é tá bom. muito bom. É, muito bom. A gente precisa finalizar por aqui. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por ter vindo, tá? Eu queria que você agradeço. deixasse uma mensagem final aí pra galera. Qual que seria aí uma última mensagem pra gente ir encerrando por aqui? Para mim, tem algo muito forte que norteia tudo que hoje eu vejo de um profissional ou de um empresário de sucesso, que é o viver o que você ensina. Se você quer vender Legal. aquilo, viva aquilo. Legal. Porque aí fica muito mais fácil de você convencer. Porque Muito você bom. acredita tanto naquilo que é fácil de falar. Né? Muito bom, muito bom. Parabéns. Muito legal. Ah, Bom, muito obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pelas palavras. Tenho certeza que quem pegou, né, e decidiu pegar mesmo, tá muito rico, né? E talvez você não seja do Pilates em si, mas você precisa começar a aprender as coisas que estão por trás das falas, né? Sim. E não só, tipo, o preto no branco. Então, mais um episódio aqui do Hashcast e fica aqui o link para você cadastrar para uma sessão estratégica com a minha equipe, se você quiser, para a gente ajustar seu negócio e talvez você dar próximos passos aí para seu negócio realmente decolar, tá? Até a próxima.